Oi, meu nome é Marisa Batista e hoje a gente vai bater um papo sobre Código de Defesa do Consumidor. Então a gente vai começar a falar do artigo 1º. O artigo 1º do CDC, ele vai dizer que o Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de defesa e proteção ao consumidor, normas de ordem pública de interesse social. O que o legislador ele quis dizer com normas de proteção e defesa do consumidor? O consumidor, ele é presumidamente vulnerável. Na relação contratual que ele estabelece com o fornecedor, ele já nasce numa situação fragilizada. Então, por conta disso, ele é presumidamente vulnerável e ele tem várias vulnerabilidades. Vulnerabilidade fática, vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica, científica e informacional. Isso nós falaremos em outro momento. Mas o que o Código de Defesa faz do consumidor? Ele o protege na relação, tendo em vista que o fornecedor é presumidamente mais forte na relação. E por que é uma norma de ordem pública? O Nelson Nery Júnior, ele vai dizer o seguinte: quando o legislador diz que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública, significa o quê? Que são normas congentes, imperativas e inderrogáveis. Não podem ser afastadas por vontade, por exemplo, do fornecedor. Então, se você faz uma compra na internet e ao efetuar a compra aparece um termo em que você deve assinar, em que o fornecedor diz que você está dispensando o seu direito de arrependimento, esse termo é prejudicial ao consumidor. Não pode. Outra situação, há doutrinadores que entendem que a matéria, por ser de ordem pública, o juiz pode, de ofício, ainda que não haja requerimento do advogado, declarar a nulidade de uma cláusula contratual. E por que de interesse social? Porque o Código de Defesa do Consumidor, essa defesa, essa proteção, interessa a toda a sociedade. Então imagina que um fabricante jogue no mercado de consumo um determinado produto com problema. Não é que só interessa as partes que estão litigando no processo. Não interessa somente aquele consumidor que foi prejudicado. Por quê? Interessa a toda a sociedade. Porque se o fornecedor, no caso fabricante, ele não for condenado a reparar o dano, ele vai reiterar na conduta com outros consumidores. E mais, há quem entenda que é uma norma de interesse social. Por quê? Porque, por exemplo, o Ministério Público tem legitimidade para propor ações civis públicas na defesa dos direitos coletivos. E quando eu falo direitos coletivos aí, são direitos coletivos lato sensu, englobando os direitos difusos, coletivos stricto sensu e os individuais homogêneos. Ok? Mas o que é mais importante a gente falar é da relação de consumo. Para que haja incidência do Código de Defesa do Consumidor, tem que ter uma relação de consumo. E como se verifica se, diante do caso concreto, há uma relação de consumo? Numa ponta tem que ter o fornecedor e na outra ponta tem que ter o consumidor. Então, quem é o consumidor na relação? O artigo 2º vai dizer: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou usa o produto ou serviço como destinatário final. Bom, e aí, o que é produto? Produto é todo bem móvel e imóvel, material ou imaterial. E o que é serviço? Serviço é toda atividade desenvolvida por um fornecedor. E quais são essas atividades? Essas atividades podem ser de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, de exportação, de distribuição e de comercialização. E não só. Os serviços podem ser de natureza bancária, pode ser de natureza financeira, securitária, exceto as decorrentes de trabalho. Então, para que haja uma relação de consumo, nós temos que ter numa ponta o fornecedor
e na outra ponta o consumidor. Marise, mas isso não é óbvio? Não, porque às vezes há relação onde há aquele que adquire, mas não necessariamente ele será protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, imagina que Eva vendeu para Adão um carro. Eva é professora, Adão é engenheiro. Essa relação está equilibrada entre pessoas físicas, ela é horizontalizada, então não há proteção de ninguém, porque as partes são presumidamente iguais. Então, se a Eva vendeu um carro para o Adão, que depois de um determinado tempo apresenta um problema grave, se houver um litígio, a fundamentação do pedido será baseada no Código Civil e não no Código de Defesa do Consumidor. Então, nem sempre aquele que adquire um produto para consumir é considerado consumidor. Para ser considerado consumidor, tem que ter um fornecedor numa ponta, um consumidor na outra, tá? E esse fornecedor, eu já falei, várias são as atividades que ele desenvolve, mas ele tem que desenvolver essa atividade de forma habitual, visando lucro. E quem é o fornecedor? O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou direito privado, nacional ou estrangeiro. E não só, pode ser também entes despersonalizados. E quem seriam esses entes despersonalizados? Por exemplo, a massa falida, o condomínio, a sociedade de fato, seriam considerados entes despersonalizados. Ok? Espero que vocês tenham entendido. A gente para por aqui e num outro momento a gente vai detalhar mais os outros artigos do Código de Defesa do Consumidor. Um beijão para vocês e um abraço também.